Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Fator na Sua Casa. A aula de hoje é de um tema de muitíssima relevância para os seus principais vestibulares. A gente vai começar o estudo de probabilidade. Prepara o papel e a caneta aí, bora para a aula. Então bora iniciar a aula só para vocês entenderem. Primeira aula do conjunto de aulas que nós faremos sobre probabilidade, tá? Hoje, especificamente, a gente vai tratar de probabilidade simples. Primeiro passo que eu quero que vocês entendam são os nomes do qual as questões utilizam para que você tenha conhecimento pleno sobre as questões que porventura poderão cobrar esse tipo de conhecimento. Só um detalhe, tá? O assunto probabilidade está diretamente relacionada com o seu bom desempenho em análise combinatória. Então, para que você consiga ter uma boa produtividade, uma boa acertabilidade nas questões de probabilidade, é interessante que você tenha um domínio bem amplo das questões de contagem, tá? Então, se você está caindo de paraquedas na aula de probabilidade, eu aconselho que você retorne e estude um pouco mais sobre as aulas de análise combinatória, inclusive disponíveis aqui no nosso canal, tá? Se você tem dúvidas totais sobre o que vem a ser a probabilidade, o primeiro passo que você deve saber, probabilidade nada mais é que a chance que um evento aleatório tem de ocorrer. Então a chance que um evento aleatório tem de ocorrer é o que a gente chama de probabilidade. E como a gente calcula a chance que um evento aleatório qualquer tem de ocorrer? Ele é calculado simplesmente por uma razão. A probabilidade a gente calcula assim, a probabilidade é a razão entre os casos favoráveis, que são os casos que você quer, sobre os casos totais. Isso aqui é a razão que determina a probabilidade que algo tem de ocorrer. Isso é probabilidade, tá? Sendo que a prova utiliza a nomenclatura técnica, então você tem que saber esses nomes. Os casos favoráveis a gente chama de evento. E os casos totais a gente determina ele como sendo espaço amostral. Então, se você pega a razão entre o evento e o espaço amostral, o que você encontra é a probabilidade, que é a chance que um evento aleatório tem de ocorrer. Isso é a probabilidade. Então a gente vai destinar esforços nessa aula para aprimorar suas habilidades sobre esse assunto em específico. Aí aqui vamos a alguns exemplos. Coloquei aqui espaço amostral, tá? Não vou escrever tudo, eu vou narrar para a gente ganhar fluidez na nossa aulinha, mas, por exemplo, no lançamento de um dado ao acaso, aquele dado clássico que é um cubo, lançamento de um dado ao acaso, qual seria o espaço amostral do lançamento de um dado ao acaso? Só voltando para cá, eu acabei de determinar que o espaço amostral é a quantidade de casos totais. CF é a quantidade de casos favoráveis. Os casos favoráveis é o evento, os casos totais são o espaço amostral. Então, o espaço amostral é o total de casos possíveis que você pode ter. Então, quando eu lanço um dado e um dado é um cubo, qual o total de casos possíveis que eu posso ter? Ou cai a face 1, ou a 2, ou a 3, ou a 4, ou a 5, ou a face 6. Então tá aqui. No lançamento de um dado ao acaso, seu espaço amostral pode ser qualquer uma dessas 6 faces. Lançamento de uma moeda ao acaso. Se eu pergunto qual é o espaço amostral do lançamento de uma moeda ao acaso. Quando tu lança uma moeda ao acaso, só pode cair cara ou coroa. Então, cara ou coroa é o espaço amostral quando a gente lança uma moeda ao acaso. Eu não posso lançar moeda ao acaso e a moeda cair inclinado. Entende? Então, cara ou coroa, dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso acontecendo para qualquer outra coisa. A razão entre o evento e o espaço amostral é o que a gente determina como sendo probabilidade, que é a chance que um evento tem de ocorrer. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos e a gente vai começar a ganhar profundidade de tema a respeito desses itens. Por exemplo, calcule a probabilidade de quando eu lanço um dado ao acaso acontecer uma face par. Como eu faço isso, gente? A gente sabe que probabilidade são os casos favoráveis dividido pelos casos totais, tá? Nesse caso, o que eu quero é uma face par. Então, se probabilidade é o que eu quero sobre o total a gente já sabe, porque eu estou lançando um dado ao acaso, um dado cúbico. Quando eu lanço um dado ao acaso, quem é o espaço amostral? Qual o conjunto de todos os casos possíveis? A face 1, a 2, a 3, a 4, a 5 ou a 6.
Então, os casos totais podem cair qualquer uma das 6 faces que ali estão. E os casos favoráveis? São as faces que são pares. Quais faces daqui são pares? 2, 4 e 6. Então, tu tem 3 faces pares e um total de 6. Tu poderia até simplificar isso, né? Simplificando por 3 em cima e embaixo. Isso dá meio. Meio é a mesma coisa que 0,5. Tu poderia escrever que esse 0,5 é 5 sobre 10. Multiplicando por 10 em cima e embaixo, tu poderia escrever que isso é 50 sobre 100. 50 sobre 100 equivale a 50%. Isso é óbvio, né? Se você lança um dado ao acaso e nesse dado tem metade de faces pares e metade de faces ímpares, obviamente existem 50% de chances de cair uma face par. Se eu quisesse fazer analogia para encontrar a quantidade de formas que eu tenho para jogar esse dado ao acaso e cair uma face ímpar, a probabilidade seria casos favoráveis sobre os casos totais. Os casos totais nós sabemos que são 6, porque pode cair qualquer uma das 6 faces de um dado cúbico. E quantas são ímpares? O número 1, o número 3 e o número 5. 3 em 6, isso aqui também simplificando por 3, dá meio. Logo, essa probabilidade também nós sabemos que é 50%. Isso aqui é evidente, né? Se um dado só tem face par e face ímpar, a soma da probabilidade de cair uma face par com a probabilidade de cair uma face ímpar tem que ser 100%. Pode ver, 50 e 50 somados dão 100%. Isso aqui já é um outro conceito de probabilidade, que é chamado de probabilidade complementar, de uma regra que diz a probabilidade que um evento tende a acontecer, ou seja, a probabilidade que o evento A tende a acontecer, mas a probabilidade que o evento A tende a não ocorrer é igual a 100%. Tá? Só lembrando, gente, que 100% eu posso escrever assim, ó. 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100. Né? Porque porcento é uma fração centesimal, então 100 sobre 100 é a mesma coisa que 100%. Isso equivale à unidade, então 100% eu posso escrever que é 1. Então a probabilidade complementar diz que a chance que um evento A tem de ocorrer, mais a chance que esse evento A tem de não ocorrer, ou seja, a negação do evento A, é igual a 1. Isso vale para a questão anterior, né? Eu poderia fazer a chance que eu tenho de, ao lançar um dado, cair uma face par, mas a chance de, ao lançar um dado, não cair uma face par, a negação de ser uma face par, nesse caso é ser uma face ímpar, é igual a 1. E de fato é, né? Porque se a gente olhar, qual a probabilidade de cair uma face par? Meio. Qual a probabilidade de cair uma face ímpar? Meio. Se a gente somar meio com meio, tem que dar exatamente a unidade. Meio somado com meio é a mesma coisa que 2 sobre 2, e 2 sobre 2 é a unidade, e a unidade a gente pode escrever como 100 sobre 100, e 100 sobre 100 nós sabemos que vale 100%, ok? Isso te ajuda em algumas outras coisas, tá? Por exemplo, a probabilidade de chover em um determinado local. Então, a probabilidade de chover em um determinado local, que eu vou chamar P de A. A probabilidade de chover em um determinado local é 2/5. Aí eu pergunto, qual a probabilidade de não chover em determinado local? Não sei. Mas a gente acabou de estudar que a probabilidade de um evento acontecer, mais a probabilidade que esse evento tem de não ocorrer é igual a unidade. Se eu sei que a probabilidade de chover é 2/5, eu ficaria com 2/5, mais isso que eu quero achar, que eu vou chamar de x, é igual a 1. Então, x é a mesma coisa que 1 menos 2/5. Posso tirar MMC aqui ou fazer número misto. Isso aqui vai dar 5 menos 2, 3/5. Então, 3/5 é o P de A barra, ou seja, que é a probabilidade de não chover nesse local. Então, probabilidade complementar, a chance que um evento tem de ocorrer mais a chance que esse evento tem de não ocorrer é sempre igual a unidade, que é sempre igual a 100%. Coloquei mais um exemplo aqui, ó. Lançamento de uma moeda ao acaso. Se eu lançar uma moeda ao acaso, qual a probabilidade que caia a cara e qual a probabilidade que caia a coroa? Também elementar, né? Trivial fazer isso. Saber apenas que probabilidade é o que você quer, casos favoráveis sobre o total de casos possíveis, que é o espaço amostral, a razão entre o evento e o espaço amostral. Então, lancei uma moeda ao acaso, o espaço amostral ou é cara ou é coroa. Então, são duas possibilidades. O que eu quero? Cara, uma possibilidade. Ou seja, 50% de cair cara. E qual a probabilidade de cair coroa no lançamento de uma moeda ao acaso?
Só fazer analogia, casos favoráveis sobre casos totais. Casos totais são dois, ou cai cara ou cai coroa. Ele quer a probabilidade de cair coroa, 1 em 2. Então, 50%, e isso é evidente, né? Porque a probabilidade de cair cara mais a probabilidade de cair coroa tem que dar 1, que é 100%. De fato, meio com meio é 1, pelo conceito que a gente acabou de estudar, chamado probabilidade complementar. Ok? Fazendo mais algumas questõezinhas aqui com probabilidade simples para vocês pegarem bem a ideia, vou fazer algumas questões de probabilidade simples que exploram as cartas de um baralho, tá? O primeiro passo é você saber que o baralho está distribuído em 4 naipes, tá? Então você tem ouro, copas, o naipe de paus e o naipe de espadas. É importante lembrar que esses dois naipes aqui, eles possuem cores, cartas, né? Na cor vermelha. E que esses dois naipes aqui possuem cartas na cor preta. O que eu quero que você saiba, cada naipe, tá? Cada naipe possui uma carta que é a letra A, possui uma carta que é a letra K, possui uma carta que é a letra Q e possui uma carta que é a letra J. Então, se você reparar, isso aqui são as cartas que representam letras, tá? Essa carta é o As, essa carta é o Rei, essa carta é a Dama e essa carta é o valete. Então, se você reparar, cada naipe tem uma vogal e cada naipe tem 3 consoantes. Logo, cada naipe tem exatamente 4 cartas que são letras. Mas cada naipe também tem o número 10, o número 9, o número 8, o número 7, o número 6, tem o número 5, o número 4, o número 3 e o número 2. Então, se você reparar, cada carta tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdão. Cada naipe tem 9 cartas que são números. Então, se você parar para escrever todos os detalhes, você vai ter a seguinte característica. Cada naipe, lembrando que você tem 4 naipes, agrupados 2 a 2 por cores vermelhas e pretas. Em cada naipe você tem uma vogal, tá? Você tem 3 consoantes. E se você contar, você tem 9 números. Então, você tem 9 mais 1 mais 3, você tem 13 cartas por naipe. Mas são 4 naipes, então se você pegar 13 e multiplicar por 4, você vai ter 52 cartas no total. Significa dizer que o espaço amostral da retirada de uma carta ao acaso de um baralho vai ser 52, porque pode ser qualquer uma das cartas que compõem isso. Só detalhando, tá? Cada baralho tem 4 naipes, os naipes têm nomes, ouro, copas, paus e espada. Os naipes ouro e copas possuem apenas cartas na cor vermelha e os naipes paus e espada possuem cartas apenas na cor preta. Cada naipe tem uma carta que é a letra A, uma carta que é a letra K, uma carta que é a letra Q e uma carta que é a letra J, com esses respectivos nomes. A letra A, As, K, Rei, Q, Dama e J, valete. E cada naipe tem cartas com números do 10 até o número 2. Então a gente pode fazer a conferência de que cada naipe tem uma vogal, cada naipe tem 3 consoantes, a vogal é a letra A e as consoantes são a letra K, Q e J. E cada naipe possui 9 números, que são as cartas numeradas de 10 até o número 2. Logo, se cada naipe tem uma vogal, 3 consoantes e 9 números, somando isso tudo, a gente conclui que cada naipe tem 13 cartas. Como são 4 naipes, 13 vezes 4. O total de cartas em um baralho são 52. Aí eu coloquei algumas questõezinhas aqui para a gente explorar justamente essa ideia e vocês treinarem um pouquinho sobre probabilidade simples, que foi o desenvolvimento da nossa aula de hoje. Então tá aqui. Probabilidade de a gente retirar uma carta ao acaso de um baralho e sair uma carta preta. Então vamos lá. Probabilidade, casos favoráveis sobre casos totais. Então você já sabe que o espaço amostral, que é o total de casos possíveis, é 52. Mas a gente quer a probabilidade de sair uma carta preta. Como eu posso pensar nisso, gente?
Cada naipe tem quantas cartas? 13. Quantos naipes possuem cartas pretas? 2 naipes. Então, o total de cartas pretas nesse baralho é 26 sobre 52. Por incrível que pareça, 26 sobre 52 é meio. Logo, se no baralho só tem cartas pretas e cartas vermelhas, a probabilidade de sair uma carta preta é meio, logo a probabilidade de sair uma carta vermelha tem que ser meio também, pelo conceito de probabilidade complementar do qual nós já estudamos. Posso fazer também a mesma analogia para a probabilidade de retirar uma vogal. Probabilidade, sabemos que é casos favoráveis sobre os casos totais. Os casos totais são qualquer uma das 52 cartas que possuem um baralho. Qual a probabilidade de sair uma vogal? Quantas vogais possuem cada naipe? Uma vogal. Quantos são os naipes? 4. Então a probabilidade de sair uma vogal, 4 sobre 52. A fração aqui é redutível, tá? Para tornar a nossa aula mais fluida, eu não vou simplificar ela, muito por conta do tempo e também por conta aqui do espaço. Probabilidade de sair uma letra. Sabemos que probabilidade é casos favoráveis, que é o que você quer, sobre o total. O total é 52, porque pode sair qualquer uma das 52 cartas do baralho. Agora, letras. Cada naipe tem 3 letras, porém são 4 naipes. Então, probabilidade de você retirar uma carta ao acaso de um baralho e sair uma letra, 12 sobre 52 avos. Ah, Renato, quero descobrir mais ou menos quantos por cento equivale a 12 sobre 52, para eu ter uma noção mais palpável do que representa esse número. Não tem problema. O que você pode fazer? Você pode simplesmente encontrar o quociente dessa razão. Você vai ter uma aproximação percentual para isso. Então, 12, quando você divide isso por 52, você encontra que isso é 0,23, aproximadamente 0,23, o que significa dizer que você tem aproximadamente 23% de tirar uma carta ao acaso de um baralho e sair uma letra. Qual a probabilidade de sair uma vogal preta? Ó? Probabilidade nós sabemos, é o quê? Casos favoráveis sobre casos totais. Casos totais, 52 cartas. Agora, vogal preta. Cada naipe tem uma vogal. Quantos naipes são pretos? 2. Então, a probabilidade de sair uma vogal preta é simplesmente 2 sobre 52. Probabilidade de sair uma consoante. Segue a analogia. Probabilidade casos favoráveis sobre casos totais. Casos totais, 52 cartas. Qual a probabilidade de sair uma consoante? O pensamento é análogo. Quantas consoantes existem em cada naipe? 3 consoantes. Quantos são os naipes? 4. Então, 12 sobre 52 é a probabilidade de você tirar uma consoante ao acaso. Probabilidade de sair um número. Segue a analogia. Probabilidade não são os casos favoráveis sobre os casos totais. Os casos totais nós já sabemos que existem 52 cartas no baralho. E número? Cada naipe tem quantos números? Se você perceber, cada naipe tem números do 10 ao 2, ou seja, são 9. Porém, são 4 naipes, então isso é a mesma coisa que 36 sobre 52. Probabilidade de ser uma consoante vermelha. Vamos lá. Probabilidade, casos favoráveis sobre casos totais. Quem são os casos totais? 52 consoantes. Cada naipe tem 3 consoantes, mas só pode sair consoante vermelha. 2 naipes que são vermelhos. Isso equivale a 6 sobre 52. Ok? Fazendo mais algumas aqui, eu quero a probabilidade que saia um número par. Probabilidade, sabemos que são casos favoráveis sobre os casos totais. Os casos totais, as 52 cartas. Agora, qual a probabilidade que saia um número par? Eu preciso verificar quais são os números pares que existem. Quais são? Ó? O 10, o 8, o 6, o 4 e o 2. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 números pares em cada naipe. Mas são quantos naipes? 4. Então, essa probabilidade é 20/52 avos. Agora, cuidado que eu quero um número ímpar preto. Então, vamos lá. Probabilidade, sabemos que são os casos favoráveis sobre os casos totais. Os casos totais é as 52 cartas que você pode retirar. Agora, quantos números são ímpares? Repara e cuidado que não tem o número 1. Então, ímpares só são 1, 2, 3. São 4 números ímpares em cada naipe. 4 números ímpares em cada naipe. Mas eu quero apenas contar os números ímpares que são pretos. Só tem 2 naipes que possuem cartas pretas. Então, essa probabilidade seria 8 sobre 52. Foi? Então, galera, nossa aula de probabilidade simples foi essa.
Espero que vocês tenham conseguido absorver com qualidade todas as diretrizes do qual a gente trabalhou nesse vídeo. Lembrando que essa não é a única aula de probabilidade no canal. Eu particionei probabilidade em uma série de aulas. Então até a próxima